Bom dia, graça e paz, meus amados. Novo dia, novas oportunidades, tudo se faz novo. E com ele a doce presença daquele que nunca nos esquece, nem nos abandona. Jesus Cristo. O nosso tema hoje é: não tenha medo, tenha fé. E o nosso momento de reflexão se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Jesus anda sobre o mar. Amados, essa passagem bíblica, Jesus andando sobre o mar, de Mateus, que narra também em Marcos 6, do 45 ao 46, e também se encontra no livro de João 6, 16 e 24, narra Jesus caminhando sobre as águas agitadas para encontrar seus discípulos em um barco durante a madrugada. O milagre demonstra sua autoridade sobre natureza, acalma a tempestade e ensina sobre a fé. Meus amados, Pedro, ao tentar imitá-lo, andar sobre as águas profundas, mas ali ele afunda ao sentir medo e sentir dúvida. Os discípulos ali se encontravam no meio do mar, com ventos contrários e ondas fortes, após Jesus os enviar à frente enquanto ele orava no monte. E ali, meus amados, por volta da madrugada, Jesus aparece caminhando sobre o mar, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Assustados, seus discípulos o consideravam um fantasma. E ali a palavra vai nos falar que Jesus acalma os seus discípulos dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E ali, meus amados, Pedro teve uma grande experiência com Cristo. Porque Pedro pede para ir ao encontro de Jesus a caminho das águas. Mas ao reparar o vento forte, teme e começa a afundar. Sendo salvo por Jesus, que lhe diz: homem de pequena fé, por que duvidou? Amados, ao entrar no barco, o vento cessa e os discípulos adoram Jesus como Filho de Deus. Aqui podemos tirar algumas lições. Primeiro, divindade e autoridade. O milagre reafirma que Jesus é o Filho de Deus com poder total, incluindo o domínio sobre a natureza. Aqui também podemos notar fé versus medo. A passagem ilustra que manter os olhos em Jesus, na fé, permite superar desafios, enquanto focar nas circunstâncias, no medo, leva ao afundamento. E o socorro imediato demonstra que mesmo na fraqueza, Jesus está pronto para salvar os seus discípulos e sustentar. Por isso estou passando aqui nessa manhã para te dizer: não tenha medo, tenha fé. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos fortes tente nos abalar, nos intimidar, fazer com que venhamos sentir medo. Ei, eu te digo, não para, continua, não tenha medo, tenha fé. Continua com os teus olhos fitados, olhando para Jesus. Não tema a tempestade, os levantes, as enfermidades. Eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã que está me ouvindo ou que vai me ouvir, que está passando uma grande tempestade na sua vida.
na sua saúde. Existe até pessoas aqui que se encontram com uma enfermidade que para a medicina não tem cura. Mas eu te digo, não temas, porque a última palavra, ela vem da boca do Senhor. Ela não vem de médicos, ela não vem da medicina, ela não vem de um advogado, ela vem tão somente do Senhor. E se Ele está te falando para você não temer, então não temas, porque enquanto Pedro olhava firmemente para Jesus, Pedro, ele conseguia andar sobre as águas. Mas quando Pedro deixou o medo, a dúvida, o temor tomar de conta, Pedro ali começou a afundar. Então, estou passando aqui nessa manhã para te dizer, continua olhando para Jesus, continua firme na fé, não tira teu olhar de Cristo, confia nele, não tema a última palavra, seja do médico, do advogado, ou de quem quer que seja, continua firme, continua olhando para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, então continua crendo, tira todo o medo da frente, coloca Jesus, fita teus olhos nele e continua firme na tua caminhada. Ele é contigo. Ele entra com providência nessa manhã. Não tenha medo do que possa te fazer o homem, mas continua confiando no Senhor. Vamos orar? Soberano Deus eterno e querido Pai. Pai amado e Deus querido, obrigado, meu Senhor, por essa palavra. Que a partir de hoje, ao ouvir essa palavra, venhamos andar por fé e com fé. E não por medo, não com dúvida. Tira de nós, meu Senhor, todo medo, todo desespero, toda angústia. Que não venhamos mais olhar para as tempestades, para os levantes, para as tribulações da vida, para os problemas. Mas que venhamos fixar os nossos olhos no Senhor e só assim conseguiremos vencer, conseguiremos avançar, conseguiremos triunfar. Por isso, meu Senhor, eu te peço, visita as pessoas que se encontram no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação, de um levante. Visita os doentes, meu Senhor, os enfermos com doenças incuráveis. Que o medo tem lhe dominado. Que essas pessoas venham tão somente olhar para o Senhor e confiar no Senhor. Que essas pessoas tenham força de vencer essa batalha, em nome de Jesus. Visita, meu Senhor, pessoas aqui que o medo, as aflições tem sido maior do que sua fé. Que o desespero tem tomado de conta. Tira, Pai Santo e Deus amado, toda angústia, toda aflição. Pois existem pessoas aqui que o medo de seguir adiante tem sido maior do que sua fé. O medo de ficar sozinho. O medo de cair. O medo de afundar. O medo de não dar certo. Ei, não tenha medo, tenha fé. O Senhor é contigo e Ele manda te dizer: já deu tudo certo. Não tenha medo. Não tire os seus olhos de Jesus. Não olhe para essa tempestade que às vezes se parece grande. Ele está passando nessa manhã e renovando as tuas forças, renovando a tua fé. Você não vai afundar, você vai prosseguir,
você vai prosperar. Se você permanecer com os olhos fixos no Senhor, com os olhos nele. Por isso eu te digo mais uma vez, não tire os olhos dele, continue na fé. Porque a vitória ela é certa em nome de Jesus. O Senhor está curando pessoas. O Senhor está renovando as suas forças, a sua fé. O Senhor te levanta hoje. O Senhor te põe de pé. Deus é contigo. Não temas, não tenha medo. Tenha fé. Shalom e shalom. Bom dia.